Agora, eu te perguntei isso, dos 160 livros, né? Porque muitas pessoas estão aqui nos ouvindo e assistindo, sentem vocacionadas, têm um chamado, sabem que o Senhor tem algo para elas ali, talvez relacionado ao ministério da pregação, talvez à escrita, talvez ao pastoreio, algo relacionado à igreja. E eu percebo que a pessoa fica sempre com uma sombra no coração mas eu não sou filho de um pastor, como, por exemplo, o meu caso, filho do pastor Josué, neto do pastor Zico, né? Ou eu não estou numa região central, né, perto de um seminário teológico, eu não estou numa igreja que tem um seminário muito forte aqui dentro e tal. E eu queria que você retomasse para a gente um pouco da sua história, para inspirar. Eu acho que uma das mensagens que mais me impactou foi não desista dos seus sonhos. O senhor usa um pouco da sua história para ilustrar, né? Fala para as pessoas que estão nos ouvindo de onde o senhor veio, né? Pois é, camarada. Eu nasci numa região rural. Minha família, na época, muito pobre, em virtude da conjuntura da época, né? Não tinha estrada, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica? Não tinha. Eu fui criado até a minha adolescência com lamparina de querosene. É mesmo? Acordava de manhã com o nariz cheio de fumaça. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 64. 64. Então, a situação era muito difícil. Até porque eu, sendo filho caçula, na época minha mãe ficou muito doente e meu pai não tinha como tirá-la de casa, porque se era transportado numa padiola, na época uma pessoa ficava doente, um lençol amarrado numa vara e duas pessoas carregando a trilha. Então, veio o médico, examinou minha mãe e disse, olha, essa mulher não vai sobreviver. Ela só tem uma opção, tem que sacrificar a criança para salvar a mãe. Se não sacrificar a criança, ela está em agonia de morte, a mãe muito doente, não vai conseguir dar à luz, e se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe, que já era cristã nesse tempo, tomou outra decisão e disse, não, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E ela fez um voto para Deus ali. Minha mãe era uma mulher analfabeta, não sabia ler até então, mas conhecia Deus e era sábia. E ela disse, eu vou fazer um voto para Deus. Se Deus poupar a minha vida e poupar a vida dessa criança, eu vou consagrar esse menino para Deus, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. E Deus ouviu a minha mãe, poupou a vida dela, poupou a minha vida, e eu nasci. Até os 8 anos de idade, Douglas, eu não sabia o que era um sapato. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, já com as mãos calejadas, de trabalhar na roça desde que eu me entendi por gente. Mas, curiosamente, eu tinha um sonho de estudar. E eu entrei na escola com 8 anos. E de onde você acha que veio? Você tinha alguém ao redor? Alguma referência? Nenhuma referência, zero referência. Isso era a coisa que Deus plantou no meu coração. E eu, desde o primeiro ano, fui o primeiro aluno colocado no primário, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E no quarto ano, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando, é a providência de Deus. Ela estava indo para Vitória. E ela, sabendo do meu sonho de estudar, e eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, filho caçula, ela disse, você quer vir comigo? Eu disse, se os meus pais deixarem, eu vou. 9 anos de idade? Eu tinha 12. 12, 8 com mais 4, diferente 12. De 8. E aí, com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Até então, eu não sabia, nunca tinha visto uma televisão, com 12 anos. Eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 4 cômodos, 10 pessoas. Mas veja a visão dessa professora. Ela tinha todas as razões do mundo para não colocar mais uma pessoa na casa dela. Meu Deus. E ela me convidou. E ali começa a minha saga de estudar. Mas meus projetos de criança, e eu acho isso muito curioso, que meu pai era um homem assim muito fervoroso em tudo que ele fazia. Ele era um presbítero já, pregador, leigo, amava a política, apaixonado por política, tinha sido vereador da região. E eu ganhei essa veia do meu pai. E eu dizia, eu quero ser um político, quero ser um advogado. E nutri esse sonho até a minha juventude. Para você ter uma ideia, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. É mesmo? No dia do meu aniversário.
E aí eu nutria... Porque só podia acima de 18 anos. Você podia Porque a primeira coisa que você foi... Lá não tirava título com 16 anos, só com 18. É verdade. E aí o que acontece, Douglas? Um dia eu conversava com um líder religioso, um presbítero muito querido, e eu contei para ele meu sonho. Falei, rapaz, meu sonho é ser um advogado, meu sonho é ser um político, mas quando eu realizar meu sonho, eu quero fazer um seminário. Para encerrar a minha carreira, entrando num seminário, me preparando para servir a Deus no final da vida. Esse homem me deu uma pancada. Me pegou de cheio. Disse, rapaz, você quer dar o resto para Deus, a sobra para Deus. Deus te quer agora, com a sua juventude. É hoje que Deus te quer, não é amanhã, não é no final da vida. Aquilo entrou, Douglas, como uma flecha no meu coração. E eu saí dali 100% convencido de que Deus estava me chamando naquele momento para o ministério. A minha mãe nunca tinha me contado o projeto dela com Deus. Nunca? Nunca. Olha que coisa interessante. Minha mãe era analfabeta, mas olha a sabedoria que Deus deu para ela. Ela pensou assim, se eu contar isso para o meu filho, ele vai ser sugestionado. Posso direcionar ele. Com a mão humana. O mesmo Deus que me poupou e poupou a vida dele é poderoso para chamá-lo na hora oportuna. E que sabedoria, porque você falando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que não estava relacionado àquela, o voto que ela fez, né? E ela calada. Guardou em silêncio. Então, quando eu fui falar para ela, ela falou, meu filho, por isso eu orava, antes de você nascer. E louvado seja Deus, eu tive muitas lutas na vida, mas eu nunca tive um dia de dúvida sobre o meu chamado. O meu chamado. E eu jamais podia imaginar do que Deus fizesse comigo o que já fez até hoje. Eu queria ser pastor. E o meu referencial de pastor na época, Douglas, era de um pastor itinerante, que era pastor de 4, 5 igrejas, que tinha 2 camisas, uma remendada. Era aquilo que enchia o meu coração. Então, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, hoje eu só posso atribuir ao milagre da graça. Sim. Só isso. Ao Senhor escolhendo, capacitando, enviando. E alargando os horizontes. Porque é lindo, né? E sempre eu tenho essa oportunidade de estar de frente com muitas pessoas aqui e ver essas pessoas no caminho, né? Muitas vezes anônimas, essas pessoas que pegam uma professora, né? Que mudou o destino de um homem, né? A mão da providência de Deus. Depois você vê esse presbítero te parando, né? E apesar que talvez teríamos Hernandes Dias Lopes presidente, mas tudo bem.